Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai estar atualizando vocês sobre as últimas informações do mundo da WWE e de outras companhias. A gente vai falar sobre a agenda de Roman Reigns até a WrestleMania, a gente vai falar sobre a homenagem que aconteceu no final do Monday Night Raw e também iremos falar sobre um update importantíssimo sobre Bron Breakker. Então se você quiser saber tudo o que vai acontecer e que está acontecendo aí no mundo da luta livre nos últimos dias, assista esse vídeo do começo ao fim, porque as informações que vão estar aqui, com certeza, você vai querer saber. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no hype desse vídeo aqui e no do Monday Night Raw de ontem, para que a gente possa estar botando esses vídeos no top 100 Brasil e assim a gente continuar divulgando nosso canal, beleza? Eu conto com vocês para isso. Então vamos para mais um Notícias da Luta Livre, hoje dia 10 de fevereiro de 2026. Vamos começar com a agenda de Roman Reigns, né? Roman Reigns que tá mais para um garoto de meio período aí da companhia do que um lutador de tempo de full time, né? A verdade é que o site da WWE de vez em quando atualiza informações de que lutadores estarão presentes nos shows em que ela tenta vender ingressos, na tentativa de vender mais ingressos antecipados. E ela atualizou a programação das aparições do Roman Reigns até a WrestleMania. Segundo o próprio site da WWE, o Roman está agendado para 5 Monday Night Raws, todos após a Elimination Chamber. Um deles vai ser o Raw no Madison Square Garden, que é a meca da WWE, e o outro será no Raw anterior a WrestleMania, ou seja, o famoso Go to Home, né? O famoso Raw antes da WrestleMania, onde eles arrumam as histórias antes do principal show do ano. Então, tá aí a informação, a gente vai continuar vendo o Roman Reigns muito pouco e agora ele só vai dar as caras na televisão, na WWE, após o Elimination Chamber. Faz sentido, já que o CM Punk está envolvido agora numa fieldzinha com o Finn Balor, aonde os dois vão lutar pelo título na Elimination Chamber. Agora vamos falar sobre Royce Keys e a sua data de estreia, né? Existiu um boato recente que falava que o Royce iria estrear na NXT hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 10, terça-feira. Mas segundo a conta WrestleVotes, o Royce Keys irá estrear na WWE no próximo SmackDown, no dia 13 de fevereiro, confirmando rumores que ele vai estrear direto no main roster. Segundo essa conta, eles até esperavam que ele estreasse no dia 6, mas a WWE decidiu segurar o Royce até uma outra oportunidade. Havia um rumor de que ele talvez tivesse uma passagem pela NXT, como eu falei, mas com isso fica confirmado que o Royce irá para o main roster direto. E se ele for para o SmackDown, isso praticamente, na minha opinião, garante que o Oba Femi vai para o Monday Night Raw, porque eu acho muito difícil deles colocarem os dois lutadores que têm um estilo muito parecido no mesmo show. Então vamos aguardar, mas ao que tudo indica, o Royce Keys irá para o SmackDown e o Oba Femi irá para o Monday Night Raw. Agora vamos falar sobre Bianca Belair. Bianca Belair, que tá com aquele problema aí no dedo, né? Desde a WrestleMania, quando ela quebrou o dedo na luta contra a Rhea Ripley e a Io Sky. E segundo o site bodyslam.net, na sua conta no Patreon, as fontes que eles possuem acesso informaram que a Bianca Belair está em uma lista interna com uma tag dizendo sem data de retorno. Essa lista ela é dada para as pessoas que trabalham na WWE, principalmente a galera do criativo, para poder pensar em histórias e tudo mais para esses lutadores. Então, o nome da Bianca Belair está colocado lá, ó. Tá aqui, ela tá com a companhia, mas não tem data de retorno. A verdade é que isso pode indicar, porém, que a WWE está trabalhando para que a Bianca retorne e seja envolvida na WrestleMania de alguma forma. Tá? Pelo menos isso foi o que o pessoal da bodyslam.net disse, que a WWE está trabalhando para colocar a Bianca de alguma forma envolvida na WrestleMania. Isso pode indicar um trabalho de host, isso pode indicar uma guest referee, ela seja uma juíza convidada de alguma luta. A gente vai ter que aguardar para ver. Agora, uma outra fonte consultada pela bodyslam.net disse que a recuperação da Bianca foi muito difícil, que nunca viram nada como o que ocorreu com ela. Porém, a Bianca manteve uma mentalidade positiva durante todo o processo de recuperação. Isso é legal porque as pessoas, elas às vezes têm questões emocionais quando passam por essas situações, então é bom ver que a Bianca lidou bem com esse processo. Agora vamos falar sobre uma notícia triste, né, que foi divulgada no último Monday Night Raw. Já tinha terminado o show
e eu já tinha até desligado e começado a fazer o review da live, quando o Xingos, que estava assistindo, disse que a WWE divulgou um cartaz em memória de Jim Shank, que faleceu no último dia 6 de fevereiro. E esse cartaz foi divulgado, obviamente as pessoas correram atrás das informações e disseram que o Jim Shank ele era um colaborador da WWE que trabalhou mais de 25 anos na companhia, começou a trabalhar em 1999 e ele faleceu no dia 6 após uma longa batalha contra o câncer. A sua posição mais recente foi de gerente técnico de operações na companhia. E segundo a PW Insider, funcionários da WWE e amigos de Shank chegaram a arrecadar mais de $200 mil em uma campanha para pagar uma nova terapia que ele estava fazendo. E o Vince McMahon contribuiu com mais de $122 mil para a campanha, além de alguns executivos atuais e antigos da companhia. Então é legal ver que o Vince, apesar de estar afastado da companhia, ainda se importa com as pessoas que trabalham lá. A gente sabe de histórias conhecidas do Vince apoiando pessoas, familiares que tiveram questões assim na sua vida. Então a gente vê que o Vince pelo menos de alguma forma tentou ajudar aí a vida do Jim Shank. Nossos sentimentos para a família e para os amigos do Jim, se esse vídeo chegar até eles. Agora vamos falar sobre memorabilia, né? A gente sabe que lá nos Estados Unidos existe um mercado de venda de itens relacionados a lutadores de luta livre, um mercado muito rentável. E nessa última semana, o site. Qual é o nome do site? Tá aqui em algum lugar. Golden Auctions. Eles leiloaram um item do Hulk Hogan, né? Que foi a bota que ele utilizou na WrestleMania 18. Ele autografou essa bota. E essa bota foi leiloada. E o valor que foi arrecadado no leilão foi um valor recorde para memorabilias do Hulk Hogan. A bota arrecadou o valor de $146 mil. É um valor recorde em memorabilia de Hogan, sendo que o recorde anterior para itens de vestuário foi o par de botas que ele utilizou na WrestleMania 1, que foi vendida por $66 mil em 2023. E a memorabilia mais valiosa que havia tido dele era um card do pack Wrestling All Stars de 1982, considerado seu card de calouro, que foi vendido por $132 mil. A questão é que, como o Hulk Hogan faleceu, a sua memorabilia vai acabar encarecendo. Então é possível que alguns itens que colecionadores possuam do Hulk Hogan entrem no mercado e acabem arrecadando valores ainda maiores, né? Lembrando que o Hogan ele era conhecido por fazer autógrafos nos seus itens, mas como ele era uma pessoa muito importante, acaba que esses itens arrecadam bastante valor aí no mundo da memorabilia. Vamos falar agora sobre uma lenda da WWE que acabou de escapar da morte, né? Nós estamos falando do Fred Ottman, também conhecido como Typhoon pelos fãs da WWE, ou Shockmaster, aquele infame cara com capacete de Stormtrooper que acabou tropeçando na sua entrada no talk show do Ric Flair na WCW de 93. E ele foi hospitalizado recentemente. Ele atualizou seus fãs sobre a sua hospitalização. Ele disse que ele quase faleceu devido à sua vesícula biliar ter explodido, né? Mas ele acabou sendo socorrido pela esposa, aparentemente, foi levado para o hospital bem rapidamente, e se ele tivesse demorado mais um pouquinho, ele teria falecido, né? Ele já passou pelo pior, disse ele já está sendo tratado pelos médicos, e ele disse que em breve já estará indo para casa. Então a gente fica feliz pelo Fred, que é membro do Hall da Fama, como membro do Natural Disasters, né? Aquele grupo lá, aquela dupla que ele fez com o falecido John Tenta, que lutou como Earthquake na WWE. Agora vamos falar de Nikki Bella. Nikki Bella que tem o seu podcast lá, de vez em quando ela fala umas coisas que o pessoal não gosta muito não. Mas é uma opinião que muita gente aqui no Brasil compartilha, né? Ela disse recentemente em um podcast do Logan Paul que ela acreditava que a divisão feminina da WWE está melhor do que a masculina. E isso levou muita gente a criticar a Nikki Bella pelo comentário dela, o que fez ela esclarecer o seu comentário no seu último podcast, dizendo que não é porque ela acha que a divisão feminina está melhor do que a masculina hoje na WWE que a divisão masculina seja ruim. Na verdade, ela disse que a divisão masculina é muito boa, e ela elogiou, por exemplo, os lutadores, falando que eles são espetaculares de ver no ringue.
Tá? Então é muito engraçado a gente ver uma história dessas, porque aqui no canal, quem acompanha os nossos vídeos sabe que a gente é muito defensor da luta livre feminina aqui e que muitas vezes durante os shows a gente fala, cara, a melhor luta da noite foi a luta livre das meninas, foi alguma luta das meninas. Então é muito engraçado que eu fico me perguntando assim, se fosse um homem que tivesse feito esse comentário, será que teria tido essa reação toda? Se, além de um homem, se tivesse sido, por exemplo, uma mulher, mas fosse uma mulher mais mais querida pelo público, como uma Rhea Ripley, será que teria tido essa controvérsia toda? Ou será que a controvérsia foi por causa dessa birra que algumas pessoas têm com a Nikki Bella? A gente sabe, né? O pessoal aqui do canal sabe que um dos memes do canal é eu ficar criticando a Nikki Bella, mas eu critico ela no ringue. Se ela dá uma opinião e a opinião dela eu compactuo, não vou ser eu que vou criticar. E eu já falei várias vezes que a divisão feminina da WWE hoje está num patamar histórico de talento, coisa que a gente não vê no masculino. Tá? Então, fica aí o esclarecimento dela, que eu sinceramente acho que era totalmente desnecessário, mas a reação foi tão séria que ela acabou falando, mas depois mandou os haters catarem coquinho, e aí com isso eu tô com ela mesmo. Ela tem que mais mandar os haters catar coquinho, até porque essa opinião dela não faz, assim, não tem a menor razão de ser criticada. Só porque ela acha que a divisão feminina é melhor do que a masculina hoje, não tem por que a gente chegar e ficar chorando que nem criancinha, falando, não, isso é um absurdo, isso aí é não sei, cara, fala sério, né? Você tá ali avaliando criticamente, você pode ter todo o direito de falar que a luta livre feminina é melhor do que a masculina. É seu direito. E também é o direito do outro chegar e falar, não, eu acho que a luta livre masculina é melhor. Opinião, meu amigo, opinião. Opinião muito simples, a gente não tá nem falando de política aqui, a gente tá falando de luta livre. Então, Nikki Bella acha que a luta livre feminina tá melhor do que a masculina. Tenho certeza que muita gente vai colocar nos comentários que concorda com a Nick. Então, fica aí o registro dela se retratando de uma forma que eu acho que até foi desnecessária. Enfim. Agora vamos falar de uma situação, né, que tá circulando aí a mídia nos últimos dias, tal, que é sobre essa possível venda da WWE para o Fundo Soberano da Arábia Saudita, né? E assim, muita gente tem especulado sobre isso, né? O Jonathan Coachman e o Vince Russo estão falando isso há meses no podcast deles, só que o podcast deles é cheio de caô, cheio de invenção, cheio de teoria da conspiração. Só que no meio desse salseiro todo, eles de vez em quando falam umas paradas que você vê assim, cara, onde tem fumaça tem fogo. Né? E eles atuam muito nessa ótica, onde tem fumaça tem fogo. E aí, meu irmão, os caras jogam a especulação lá em cima. E a parada toda, o que aconteceu? Foi que a WWE abriu um escritório recentemente na Arábia Saudita, né? E aí esse movimento levou muita gente a especular que a WWE está prestes a ser vendida ao Fundo Soberano da Arábia Saudita, né? A gente sabe que o Fundo Soberano da Arábia Saudita é uma forma que eles utilizam para investir no esporte, que também é uma forma de levar entretenimento para o público da Arábia Saudita. Os motivos pelos quais eles fazem isso fica com vocês nas análises políticas que vocês possam fazer. Eu não vou fazer porque este canal não é de política e eu não pretendo fazer canal de política, tá? Aqui é luta livre. Mas o fato é que tem essa questão, né? Existe esse boato e isso Jonathan Coachman e Vince Russo falam muito. E aí a verdade é que já tem gente dizendo que a abertura do escritório foi porque a WWE vai ser vendida para a Arábia Saudita. Cara, assim, na minha opinião leiga, né, de pessoa que trabalha numa corporação, quando você abre um escritório fora do país, não necessariamente significa que você quer mandar a sede dessa empresa para aquele país. Significa apenas que você está querendo viabilizar um local de trabalho naquele lugar para onde você, muitas vezes, você quer ter contatos, você viaja muito. Então, cara, isso é extremamente comum, né? Eu conheço inúmeras empresas no meu trabalho que possuem a sede no Brasil, tem escritório na Argentina, tem escritório nos Estados Unidos, tem escritório na Inglaterra, tem escritório não sei aonde. Isso não quer dizer que a empresa quer se mudar para lá. Significa apenas que a empresa quer ter um ponto ali para poder alavancar os seus negócios. Às vezes eles fazem uma unidade para poder fabricar alguma coisa lá, né? Ou às vezes eles são apenas um escritório de negócios, de relacionamento, de networking e tudo mais.
Considerando que a WWE e a Arábia Saudita possuem um contrato até 2028, aonde eles têm que fazer vários shows na Arábia Saudita, faz todo sentido ter um escritório lá para poder gerenciar essas atividades, em vez de você gerenciar de longa distância, você gerenciar dos Estados Unidos, né? Você chega, você bota uma equipe lá, você delega todas essas atividades burocráticas para esta equipe, e aí, cara, eu preciso fazer um show na Arábia Saudita. Tá aqui a lista das coisas que você precisa resolver. Resolva para mim e só me entrega tudo pronto para eu levar os meus talentos e a minha equipe para poder fazer os shows. É isso, entendeu? É isso. Então, na minha opinião, isso não significa, o escritório não significa que a empresa vai estar sendo vendida para a Arábia Saudita. Mas é aquele negócio, onde a fumaça, há fogo. Se a Arábia Saudita tem o interesse de comprar a WWE, eu não sei. O que eu posso dizer para vocês é, nos relatórios financeiros da TKO, a empresa que mais dá receita e lucro para a TKO não é o UFC, não é a IMG, é a WWE. Então não faria sentido uma empresa pegar aquilo que dá mais lucro para eles e vender. A não ser que a oferta seja uma coisa trilionária, tá? Vamos aguardar as próximas situações, porque isso ainda vai dar muito pano para manga. Agora, vocês devem estar olhando para a imagem do careca barbudo aí, já devem estar se coçando de raiva, né? Pois é, não é só vocês não, tá? Existem informações de que o Triple H está sendo criticado internamente na WWE pelo seu booking, tá? Segundo Dave Meltzer, o Triple H tem sido criticado nos bastidores por estar mudando constantemente os planos para WrestleMania, ao ponto de compararem ele ao Vince McMahon nessa questão, né? Vocês sabem que o Vince era danado para ficar mudando história assim semanalmente, mudando script na hora do show. O show tá rolando, o cara tá mudando script, passando para as pessoas. Ele adorava fazer isso. E muita gente tem criticado o Triple H por conta de essas mudanças estarem acontecendo antes da WrestleMania. Qual seria o motivo para isso? O motivo para isso, segundo Dave Meltzer, seria uma teoria de que eles estariam tentando alavancar a venda dos ingressos para a WrestleMania, fazendo com que a coisa ficasse mais intrigante, menos previsível. Né? Então você mexe nas histórias, você tira a previsibilidade das histórias e isso faz com que os fãs fiquem intrigados para poderem comprar ingressos para o show. Existe uma informação de que existe uma queda de 17% na venda dos ingressos antecipados em relação ao show de 2025 e existem alguns motivos pelos quais as pessoas estão falando dessa queda, né? A razão óbvia para isso seria os ingressos caros para o show, né? A WWE e a TKO, na verdade, jogou os ingressos da WWE lá nas alturas. Hoje em dia, para você assistir a WrestleMania da última fileira lá do alto do ginásio, onde você tem que pegar o seu celular para você conseguir acompanhar o show, você tem que pagar $350 por noite para você poder assistir. Se você quiser ficar mais embaixo ali na altura do gramado, é pelo menos $1.000. E se você quiser ficar ali na pista, é 5.000 no mínimo. Isso por noite. E aí, cara, muita gente que tem condição de ir para a WrestleMania não quer ir. Além disso, a WWE separa uma quantidade de ingressos para distribuição, tá? Para as pessoas que eles querem que vão lá. Por isso que às vezes a plateia da WrestleMania é um pouco mais fria do que o normal, tá? E eu falei isso na WrestleMania do ano passado, quando eu disse que o fato da WrestleMania ser em Las Vegas, provavelmente muita gente que estava lá ganhou um ingresso de graça e não era fã de luta livre. Só foi porque era um evento interessante, por isso que a plateia tava uma porcaria. E isso é um costume de Las Vegas. Você vai para um cassino e você aposta no cassino, se você é um high roller, se você aposta muito dinheiro, para eles atraírem você para você gastar seu dinheiro lá, eles te dão ingressos para shows que acontecem lá na região, para que você fique naquele cassino, você receba esses ingressos para você ver as atrações, mas depois você torre teu dinheiro todo no cassino, tá? Que a gente sabe que o cassino é feito para você perder dinheiro. Não existe um jogo no cassino sequer que você tenha nenhuma possibilidade, qualquer possibilidade de você sair vencendo para cima do cassino. Tanto é que se você for, por exemplo, um contador de cartas no jogo de Blackjack, depois que eles veem que você está contando carta, eles te mandam embora do cassino, apesar disso não ter previsão legal. Eles simplesmente te expulsam porque eles não querem você ganhando deles lá. Enfim, a verdade é que mesmo considerando os ingressos que são dados, a venda de ingressos está baixa, está muito baixa. Então, a gente especular, é o preço alto? Pois é. A desculpa que a WWE está dando, pelo menos segundo Dave Meltzer, é que muita gente que iria para a WrestleMania, na verdade, só vai poder ir uma vez aos Estados Unidos
e resolveu ir para a Copa do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O que faz todo sentido. Né? Se você tem uma concorrência ali, você tem dois grandes eventos acontecendo lá, e você tem o dinheiro limitado, cara, tu vai escolher aquele que é mais interessante para você. E me desculpa, WWE, mas o futebol no mundo ganha de 1.000-0 em matéria de popularidade do que a WWE, por mais que vocês tenham um dos 10 maiores canais do mundo no YouTube. Né? O futebol ainda é mais popular do que a WWE e de muito, de longe. A Copa do Mundo ela movimenta o mundo inteiro. Então, esse seria um motivo interessante, tá? É um motivo válido do porquê que as pessoas não estariam comprando os ingressos para a WrestleMania. Um outro motivo é o fato de que a WrestleMania de novo vai acontecer em Las Vegas. E tem uma coisa que talvez vocês não saibam, mas se vocês procurarem aqui no YouTube alguns vídeos, vocês vão descobrir. Las Vegas está enfrentando uma crise antológica. Os hotéis de Las Vegas estão desertos. Os cassinos, as salas dos cassinos estão às moscas. E eu não tô falando isso de segunda a sexta, não. O pessoal tá visitando Las Vegas no sábado, no domingo, e, cara, os salões tá tudo vazio, tudo deserto. Ninguém tá indo jogar em Las Vegas, tá? É uma queda brutal de arrecadação. E por que isso? Porque existe uma mudança de mentalidade da geração Z para as gerações antigas que já não consegue ver Las Vegas como um lugar de diversão. É um público que tá com problema para poder pagar a hipoteca, porque os imóveis estão muito caros nos Estados Unidos, enfrentam um desemprego muito grande, então existe um desalento com relação à sociedade e tá todo mundo guardando dinheiro. Ninguém quer chegar e ir para Las Vegas para torrar as economias da vida em 3 noites num cassino, sabendo que aquela porcaria você não tem a menor chance de ganhar. É melhor você pegar aquilo e comprar em ingresso da Mega Sena ou da Power Lotto, como é o Powerball, como é a Mega Sena de lá dos Estados Unidos. Então, isso está fazendo com que as pessoas não vão para Las Vegas. Além disso, por conta dessa queda na arrecadação dos cassinos, os hotéis jogaram os preços para cima. Né? Antigamente, você ia para um hotel de Las Vegas, cara, o hotel era baratíssimo. Por quê? Porque eles queriam que você gastasse o seu dinheiro no cassino. Então, para eles atraírem você para ficar no cassino, eles botavam o valor do hotel no chão. Era muito barato você se hospedar em Las Vegas. Mas como a arrecadação dos cassinos caiu e Las Vegas começou a mudar a sua ótica para ser um local de eventos, os hotéis jogaram os preços para cima, para forçar as pessoas a gastarem o seu dinheiro não no cassino, mas na diária. Para vocês terem uma ideia de como a coisa é perversa, tem vídeo aqui que mostra aqui em Las Vegas, em alguns hotéis, se você pegar uma latinha de refrigerante, você só tirar essa latinha da geladeira e você deixar ela 30 segundos fora da geladeira, não é você chegar, pegar e beber, não. É você chegar e tirar da geladeira 30 segundos, eles vão te cobrar pela lata, mesmo que você não beba e devolva para a geladeira depois. E isso serve para os itens da geladeira e para os itens que ficam em cima das bancadas. Então é uma coisa de louco, é uma indústria feita para você gastar dinheiro. Só que em vez de agora eles te forçarem a gastar dinheiro no cassino, eles te roubarem o seu dinheiro no cassino, eles estão forçando você a gastar o seu dinheiro no hotel. E aí, cara, o que acontece é que até o ano passado até deu uma galera lá em Las Vegas e tudo mais, porque muita gente foi pro evento. Né, foi pra cidade, pô, nós estamos na semana WrestleMania. O que acontece na semana WrestleMania na cidade? Ela recebe vários shows de luta livre menores, várias companhias independentes fazem shows na região. E aí os hotéis também, para segurar as pessoas, fazem festas exibindo a WrestleMania para que as pessoas possam lá, né? Já que eu não posso ir lá na WrestleMania, eu vou pagar, sei lá, $1.000 para ficar perto do ringue, eu pago $100, assisto do hotel, de repente com um buffet liberado, com bebida liberada, e assisto o show ali. Fica de boa. Legal, né? Eu acho que é uma boa troca. Pois é, sabe o que aconteceu? A WWE veio com uma história e disse que não vai permitir que nenhum estabelecimento a 50 milhas do Allegiant Stadium exiba a WrestleMania. Ou seja, para poder alavancar a venda de ingressos para a WrestleMania, a WWE decidiu banir todos os hotéis e estabelecimentos comerciais de Las Vegas de exibir a WrestleMania e assim capitalizarem com o público que tá lá. Cara, é uma mesquinharia que assim, a gente fica olhando a coisa, vocês já estão vendo que já tá subindo o sangue, né? É uma coisa que assim, é uma falta de visão desses caras da TKO.
absurda, porque eles não conseguem ver que isso não é um negócio de curto prazo em que você tem que chegar ali e espremer até o último centavo da carteira do fã, cara. Eles estão ali para criar um ecossistema. Por mais que as pessoas não estejam na arena assistindo o show, caramba, você tem milhares e milhares de fãs de luta livre em torno do local, mantendo o fandom ativo. Por mais que eles estejam vendo o show da DCW, da Defiant, da Rev Pro, da OVW, eles estão mantendo a indústria e o ecossistema da luta livre ativo. E essa galera lá na frente, em vez de ir na WrestleMania, pode ir num outro PLE, pode ir num Monday Night Raw lá na sua cidade. Então você tá criando, você tá mantendo a base de fãs. Só que do jeito que a TKO tá operando, tá estrangulando todo mundo e tá tirando a grana de todo mundo. Então realmente é ridículo a forma como a TKO tá lidando com isso. Realmente é assim, é uma coisa de doido. E aí a gente fica olhando assim e fala, cara, mesmo que a Netflix me ligasse amanhã pra eu ir pra WrestleMania, dá vontade de não ir. Entendeu? Porque eu estaria apoiando essa coisa. É claro que eu iria, é verdade. Eu não vou ser hipócrita. Se a Netflix me ligasse amanhã pra eu ir pra WrestleMania, eu iria. Mas, cara, é assim, eu iria assim, me preparando, praticamente teria que vender meu carro, porque eu tenho certeza que eles não iriam pagar as coisas do hotel. E eu já sei que se eu resolvesse pegar uma latinha de madrugada, porque eu tava afim de beber uma coca, eu ia ter que morrer uns $20 pra beber essa lata. Enfim, depois desse mini heel-turn pra cima da TKO, a informação é que a WWE tá perdidinha das ideias com relação a como vender os ingressos para WrestleMania, tá? Agora tem uma outra informação interessante que nesse Q&A aí que o Dave Meltzer falou sobre essa história da venda dos ingressos e tudo mais, que assim, passou batido, passou muito batido, mas que eu achei muito interessante. O motivo pelo qual a WrestleMania foi novamente para Las Vegas. Vocês sabem por quê? Vocês vão ver aqui primeiro, tá? Nesse Q&A do Dave Meltzer, ele diz o seguinte, que a razão pela qual a WWE tá mandando a WrestleMania em Las Vegas de novo foi porque Las Vegas pediu. E por que Las Vegas pediu? Bom, Las Vegas tem um relacionamento estreito com a TKO, né? Pois é. TKO que tem a sede do UFC em Las Vegas, né? Os principais shows do UFC são em Las Vegas, desde sempre. Muito bem. Qual é a grande questão? É essa crise dos hotéis de Las Vegas. Como a Las Vegas não está conseguindo botar gente nos hotéis, não está conseguindo botar gente nos cassinos, ela depende de grandes eventos para conseguir movimentar a cidade. A cidade está às moscas, então ela precisa desses grandes eventos. Como a situação está assim periclitante assim ao máximo, Las Vegas praticamente implorou para a WWE para voltar por conta do sucesso do ano passado, porque por mais que a plateia dentro do Allegiant Stadium tivesse uma porcaria, no entorno tiveram várias festas, várias watch parties, vários eventos que alavancaram a cidade. Teve entrevista essa semana, justamente por conta dessa história aí das 50 milhas, né, da onde as pessoas ficam. Teve uma lutadora, agora eu não lembro o nome, porque eu não botei aqui no meu roteiro. Ela estava dando a entrevista e ela estava falando que ela estava chateada com isso, porque ela foi para a cidade, foi para um evento desse, ela não é ligada mais à WWE, é uma ex-lutadora da WWE, se eu não estou enganado. Ela foi para a cidade, ela foi para um evento desses e curtiu essa watch party, onde ela pôde assistir a WrestleMania com os fãs. Então, assim, tudo isso vai morrer por causa dessa atitude idiota da TKO. Assim, eu acho que mais pra frente a WWE ela vai ter que reduzir o valor dos ingressos, tá? Todo ano eles fazem isso. Então eles vão ter que reduzir o valor dos ingressos. E eu acho que eles vão acabar liberando isso, porque vai ter uma pressão gigantesca dos hotéis de Las Vegas para que isso não aconteça, porque eles ganham muito dinheiro com esses eventos, nessas watch parties. Então eu particularmente acho que essa situação ela vai ser resolvida, mas que é um absurdo a gente ouvir que a TKO tá operando neste nível, é realmente um absurdo. Para terminar o nosso vídeo de notícias, temos atualizações sobre o Bron Breakker, tá? Algumas notícias que não são lá muito boas, tá? Depois da informação que o Bron teve que realizar essa cirurgia de hérnia e está fora da TV por tempo indeterminado, situação que foi confirmada pelo Michael Cole no início da transmissão do Monday Night Raw, muitas informações sobre o caso estão surgindo nas últimas horas. E eu falei que eu iria atualizar vocês, estou atualizando agora. A primeira é da PW Insider, tá? A PW Insider disse que o Bron Breakker se lesionou antes
do Monday Night Raw e que a virada de mesa apenas ou agravou a situação ou fez os médicos perceberem que tinha algo errado com o Braun e que uma cirurgia era necessária, tá? Tem muita gente que na nossa live especulou que foi aquele Doomsday Device que ele tomou lá no War Games e que ele acabou caindo de pescoço no chão, não sei se vocês se lembram disso. Ali realmente pode ter sido o catalisador dessa situação, mas ele pode ter continuado lutando mesmo com aquele problema e acabou que isso apenas agravou a situação. Lembrando que na luta dele contra o CM Punk do dia 5 de janeiro, teve um momento que ele foi dar aquele golpe, aquele Frankensteiner da terceira corda, que o CM Punk segurou na corda e que o Bron Breakker caiu de pescoço no chão também. E aí teve aquela especulação de quem foi o bot e tudo mais. O CM Punk tava com a perna engastada nas cordas. O Bron Breakker ele errou na hora de cruzar a perna. A gente teve aquele debate todo aqui, mas aquela foi uma outra situação que eu lembrei agora recentemente, que também o Bron Breakker caiu de cabeça no chão. Então foram duas vezes diferentes em que ele caiu com o pescoço no chão, o corpo inteiro, o peso inteiro dele com o pescoço no chão. E aí, essa situação da mesa pode ter dado aquela pancada, aquele choque que acabou alavancando, aí piorando a situação. E também foi revelado pela PW Insider que a contusão não foi a causa do booking do Bron Breakker no Royal Rumble, tá? Que aquilo já estava planejado para ele ser eliminado nos primeiros 10 segundos do Royal Rumble. Já o Wrestling Observer, ele disse o seguinte: o Dave Meltzer disse que a hérnia do Bron é séria e que ele pode ficar fora da televisão, fora da TV, entre 12 semanas e 6 meses. 12 semanas a 6 meses. Isso ele está dizendo porque ele procurou informações sobre a cirurgia que o Bron Breakker fez, que a gente ainda não sabe que raio de cirurgia de hérnia é essa, mas parece que é hérnia de disco por conta do histórico dele cair de cabeça no ringue. Ainda segundo o Meltzer, a cirurgia do Bron não foi de laparoscopia, que é aquela cirurgia que vai com um tubinho, né? E aí chega no local da lesão e faz a cirurgia. Não foi, teve que ser aberto o Bron Breakker para poder fazer a cirurgia. Foi uma cirurgia completa. Logo, é uma cirurgia mais complexa, mais agressiva e com um tempo de recuperação mais longo. Tá? Então, se a gente considerar a matemática da coisa, isso praticamente garante que o Bron está realmente fora da WrestleMania e que os planos para o Seth Rollins também podem ser jogados pela janela, porque agora não faz sentido. Pô, ele vai voltar para fazer uma feud com o Austin Theory, cara? Não faz o menor sentido. Teve o Mascarado lá que atacou o Austin Theory agora no último show, então assim, a gente vai ter que ver o que a WWE faz com essa história. A gente já sabe que quem atacou foi o Grayson Waller, mas ele pode estar servindo de dublê pro Seth Rollins. A gente achava que isso era para que Seth Rollins e Bron Breakker se enfrentassem na WrestleMania, mas parece que esses planos vão ser jogados pelo ar. A PW Insider diz que a WWE ainda tem esperanças de que o Bron retorne a tempo da WrestleMania, só que essa matemática não fecha de acordo com os dados que o Meltzer levantou. Tá? Então, vamos aguardar para ver se o Bron Breakker vai ser um cavalo suficiente para voltar de uma cirurgia de hérnia de disco aberta completa a tempo da WrestleMania, ou se o cara vai se mostrar humano e não vai mais aparecer na WrestleMania. Beleza? Bom, essas foram as notícias dessa semana. Eu quero saber os seus comentários, coloquem aqui embaixo, porque, olha, nos próximos dias ainda vai ter muita coisa. A gente vai estar gravando vários vídeos de notícia aqui para o nosso canal. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar nos ajudando. Em especial, senta o dedo no hype no vídeo de hoje e no vídeo resumo do Raw, para que a gente possa colocar o nosso vídeo no top 100. O vídeo do Raw já tá aparecendo como hypado, mas ainda não tá no top 100. Então senta o dedo no hype, galera. Senta o dedo no hype para que vocês possam fazer a gente chegar lá. O botão do hype, você tem que pegar o seu celular, dar like no vídeo, na parte do comentário você vai fechar o comentário, vai chegar o dedo pro lado, sem esbarrar no microfone, que nem eu acabei de fazer, e aí vai aparecer a estrelinha do hype, você clica ali e hype o vídeo quantas vezes você conseguir, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, e não deixe de assistir a maratonar todos os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.